Olá, gente linda! Seja muito bem-vinda ao IluminaCast. Ideias que inspiram, palavras que iluminam e ações que transformam. E hoje eu tenho a oportunidade de receber uma convidada muito especial para esse episódio incrível, a força da mulher gaúcha que assume o protagonismo. Eu estou falando da Sandra Regina Germano dos Santos, essa grande mulher, empreendedora, líder no universo do tradicionalismo. Estou muito feliz. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Lu. Obrigada por esse momento especial. Obrigada por você ser esta mulher iluminada que está iluminando tantas mulheres que precisam desse apoio, dessa luz que você passa. Então, hoje estou me sentindo muito honrada por estar aqui contigo nesse momento. Meu Deus, eu que fico muito feliz, muito honrada em ter a coordenadora da 20ª Região Tradicionalista aqui comigo, mateando comigo no IluminaCast. Vocês vão ficar sabendo aqui de muitas coisas, até sobre a minha vida, a importância que tem o tradicionalismo na minha vida. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aí para a Sandra. A Sandra é empreendedora, coordenadora da 20ª Região Tradicionalista, mas quem é a Sandra na sua essência? Como você se define? A Sandra é uma mulher que luta muito pelo tradicionalismo, porque ama o tradicionalismo, só conheceu o tradicionalismo mais tarde, né? Não foi uma pessoa que me criei dentro do CTG, assim como você, mas admiro muito, porque sei que mulheres como você são vencedoras e têm muita força, porque aprenderam desde pequena essa força que a mulher tem. Então, por esse motivo, eu luto pelas mulheres, pelas crianças, pela nossa cultura, nossa tradição. E a Sandra é uma pessoa que trabalha muito com voluntário, né? Porque a minha vida toda sempre trabalhei voluntariamente dentro da igreja, dentro das escolas, hospitais. Tudo que a gente pode fazer por essas entidades, a gente sempre lutou junto com a minha família, né? Porque eu sempre tive minha família muito junto, muito unida. Meus filhos, a Vanessa e o Matheus também, amam muito ajudar, né, trabalhar pelo voluntário. Então, tudo isso ajuda a Sandra aí, só que juntamente com a família, né, lutando por aquele objetivo de ajudar as pessoas. Que linda, Sandra! Olha, eu conversando até com a Mara, que é a diretora da rádio, nós assim, pensando em nomes de pessoas, de mulheres, de homens aqui para estarem conosco, para estarem transbordando na vida das outras pessoas. O seu nome foi um dos primeiros nomes que nós lembramos, porque você é uma mulher que é mãe, mas que ao mesmo tempo vai equilibrando aí o seu papel como mãe, como empresária, empreendedora. Você tem uma empresa, né? Fala para nós um pouquinho, como é essa sua empresa? Essa empresa, ela começou, esse ano já vai fazer 30 anos. A gente começou uma empresa familiar. Hoje a gente tem uns quantos funcionários, né? Mas a gente diz, como a gente conversa com eles não são funcionários, a gente é amigos, né? Então a gente tem uma amizade lá dentro. E dentro dessa amizade a gente vai trabalhando, levando a empresa. E assim a gente leva também para dentro da coordenadoria, né? Que a gente sempre conversa que a coordenadoria é uma família, lutando pelo tradicionalismo, né? Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto com todo mundo, conversando, vendo o que é melhor para nossas crianças, porque a gente trabalha com o objetivo maior é a cultura, né? Levar essas crianças a vencer como você, né? Uma mulher iluminada, porque já veio dentro do tradicionalismo, e isso tem que ser trabalhado. Então, a gente tem as coordenadoras, os patrões, os pais, que dão essa força para a gente, né? Porque eu estou também junto com eles aprendendo, né? Então, todo mundo aprendendo junto, a gente leva a nossa cultura para adiante, né?
E isso é o movimento tradicionalista gaúcho. É um movimento organizado que vai passando de geração para geração Sim. a cultura. E às vezes as pessoas não entendem essa paixão que nós sentimos pelas nossas tradições. Sim. Mas tem muito a ver, tem pessoas que despertam isso depois de adultos, outros, né, desde pequenos. Eu, por exemplo, quando eu conto nas minhas palestras, nas minhas oficinas, na mentoria, a história de como eu decorei minha primeira poesia. E o quanto isso foi importante Sim. na minha vida. Porque com 5 anos, uma menina que não sabia ler, escrever, o meu pai chegou em casa com um jornal e disse: Luciana, eu tenho um presente aqui para você. E eu, que presente é esse, pai? E um jornal. Então, esse desafio que ele me trouxe certamente abriu muitas portas na minha vida, porque depois que eu decorei aquela poesia, todo mundo em Sede Nova sabia que eu declamava. E aí fui convidada a ser prenda mirim, fui prenda juvenil, adulta, fui prenda regional e durante muitos anos professora de danças gaúchas. Então eu tenho uma admiração muito grande pela nossa cultura. Tem até a poesia Gaúcha por Descendência, a última estrofe dela diz assim, fala do meu avô e fala que hoje ele está numa campa repousando eterno sono, mas não ficaram no abandono os seus pedidos de Gaudério. Eu hei de honrar o seu mérito com ternura e devoção, pois eu não deixo a tradição, nem que eu vá para o cemitério. E essa poesia, que é a Gaúcha por Descendência, fala justamente disso, porque o ser gaúcho não é você estar sempre pilchado, mas é você ter os valores que se cultiva dentro do Centro de Tradição Gaúcha, que é o CTG, né? Centro de Tradição Gaúcha. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho quais são os principais valores que, como coordenadora, você procura manter acesos no coração de todos os participantes da 20ª Região Tradicionalista. Olha o conhecimento que teu pai tinha, né? Tu tem que ter muito orgulho desse legado que ele te deu, né? Que ele deixou para ti. E assim é a cultura, né? Que a gente luta para isso. Para essas crianças levarem adiante esse legado que esses pais deixam, né? Os avós, que é uma tradição tão bonita, não deixar morrer esses valores, porque as crianças que estão lá dentro do CTG são crianças que respeitam os pais, são crianças que são educadas dentro de casa, dentro do CTG, para terem amor pelas pessoas, respeitarem as pessoas mais velhas, respeitarem entre si, terem aquele carinho uma com a outra, né? Aquele cuidado. E é tudo isso, esse amor, esse carinho que a gente quer levar adiante para os nossos filhos, nossos netos, deixar o nosso legado, né? Porque é muito fácil a gente ficar em casa, né? Ter a nossa folga lá, mas também é vago, né? A vida da gente, nós temos que deixar o nosso legado. A gente tem que deixar, de repente, eu não sei tudo, mas eu estou aprendendo junto para deixar o meu legado para os meus filhos, para a minha entidade. E essa história que você contou é muito linda. E é tudo isso que nós temos que valorizar, né? Então, olha a pessoa que tu é hoje, a diferença que teu pai, né, te fez você ser uma pessoa diferente. Tu tem muito a agradecer ao teu pai, né, por tudo isso que você é hoje. Com certeza, ao meu pai, já vou passar o chimarrão aqui para você também, ao meu pai, a minha mãe. Meus primeiros vestidos foi minha mãe e minha avó que fizeram. Então, estar contigo, Sandra, aqui, para mim é emocionante, porque muitos finais de semana da minha vida eu passei num sarau de prenda, num encontro de patrões e prendas, e ali eu fui me desenvolvendo. Quando me perguntam, Lu, quando você deu a sua primeira palestra? Eu acho que foi quando eu tinha ali uns 9, 10 anos, quando eu dei palestra para as outras meninas. Porque no CTG a gente é desafiado a ensinar como se faz um chimarrão. Sim.
porque ser prenda do CTG não é escolhido lá pela sua beleza, pelos seus olhos, pelo corpo, é escolhido também a beleza física, mas você precisa declamar, cantar, dançar, conhecer a história e cultura do Brasil, do Rio Grande do Sul, precisa saber fazer artesanatos. Então, a gente é desafiado a aprender muitas coisas, e hoje a gente percebe que as crianças de hoje, elas estão muito só no celular, só na tela. E aí, isso está ocasionando o quê? Um efeito muito sério na mente dessas crianças. Porque o nosso corpo, ele tem um ritmo, assim como o nosso coração. Quando ele bate muito aceleradamente, você pode ter um infarto, ou quando ele diminui muitas batidas, pode ter uma parada súbita. Assim o nosso cérebro. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos têm mostrado que crianças que ficam muito tempo só nas telas, com aquele excesso de imagem, de informações, vai prejudicando o seu cérebro. E já tem casos de crianças apresentando sintomas que, mesmo de autismo ou alguns sintomas que não eram crianças que tinham diagnóstico, mas que, devido ao excesso de telas, foram desenvolvendo isso, porque vão se fechando, o cérebro vai deixando de fazer certas conexões. Então, a gente tem um limite de tempo. E como que o CTG, como que você percebe que esse movimento tradicionalista gaúcho, ele pode contribuir para a saúde mental e cultural também dessas crianças, Sandra? A gente nota as crianças, assim, eu notava a diferença de uma criança que está dentro do CTG, lá trabalhando, dançando, estudando, como você falou, né? E isso é muito importante, porque essas crianças vão ser diferentes, né? Então, o nosso trabalho dentro do CTG é muito importante por essa parte, que vai desenvolver ela tanto emocionalmente, né, como culturalmente. Então, todo esse trabalho a gente também deve muito às coordenadoras culturais, né, que elas são a base, tanto das entidades como da região, que elas nos ajudam muito. Os coordenadores da artística, do esporte, todas essas crianças, essas pessoas que trabalham com essas crianças é muito importante. E esse lado a gente tem que valorizar, né? Porque todas as crianças que estão lá, eles vão ser pessoas diferentes. Então, a gente não é dizer que vão ser diferentes não é que quer ser mais, né, que ninguém, mas assim, no sentido de evolução emocional, a desenvoltura, né? Assim como você é uma pessoa iluminada, né? Que ilumina as outras pessoas. E é isso que a gente quer trabalhar dentro da cultura. E assim, Sandra, tem algum projeto em andamento na região, envolvendo escolas, envolvendo assim, como levar essa cultura, essa tradição para outras crianças que não estão hoje? Porque a gente sabe a importância que tem você semear no coração dos pequenos, porque às vezes, que nem você diz, às vezes um adulto, um menino que nunca foi no CTG, às vezes é difícil você trazer para o CTG, fazer gostar, mas se você começar desde pequeno, esse amor vai crescendo com a criança. Sim. E aí, o que você diria? Tem algum projeto? Sim, tem. Mas assim, tudo depende muito dos pais também. Esse amor, os pais trabalhar com a criança. Porque a criança pequenininha, ela não sabe, né? Então, precisa do apoio dos pais. E tendo o apoio dos pais, entrando para o CTG, a gente vai trabalhar junto depois, né? E sobre as escolas, tem o Mate Arte, que é um concurso de danças, né? Que a gente envolve todos os CTGs da região, que são 29 municípios, e são 34 entidades. Então, dentro dessas 34, a gente faz esse concurso, que daí eles trazem as crianças de todas as entidades para terem esse concurso de dança. E aí é convidado as escolas, convidadas todo mundo que queira participar, né? Também tem dentro das entidades, eles têm os trabalhos, a gestão de prendas e peões, eles participam do trabalho nas escolas. E então isso é importante, porque daí aquelas crianças que não conhecem
né? Eles têm um momento ali de olhar aquilo, se gostar, de repente a gente tiver interesse, né? Tem entidades que trabalham com pessoas que de repente estão lá, não tem, né? Porque hoje tem pessoas que acham que o CTG é aqueles que têm mais condições, mas não é assim. Todas as entidades têm um trabalho social também dentro das entidades. Então, aquelas crianças, aqueles pais que queiram levar seus filhos, todos têm oportunidade, né? E fico feliz, assim, de ouvir, né, você falar desses projetos. Sim. Porque muitas crianças, eu sei que conheceram a cultura gaúcha nas escolas. Porque, queira ou não queira, hoje a gente aprenda, se pilchar, o peões pilchar, vai um investimento financeiro. Mas quando a gente quer alguma coisa, em parceria, nos projetos, eu lembro que eu fiz muita rifa, muita janta para ajudar a pilchar as invernadas. Sim. Então, a gente se ajuda, um vai ajudando o outro. Mas as entidades, eles fazem um trabalho social. Até final de semana agora, eu também estive ajudando lá em Coronel Bicaco a fazer um pague leve, que diz, né? Para comprar roupa para as crianças. É isso que eu ia dizer. Sim. Se o pai for tirar do bolso, é pesado, mas sim. Não é isso que vai impedir da criança estar. Eu gostaria de perguntar, a partir de que idade normalmente nos CTGs já tem as invernadas? Geralmente em torno de 4 anos começa. Olha, então a Angelina já pode ir dançar lá no CTG. Sim, é claro, depende de cada entidade, né? Mas geralmente é em torno disso. Já. A partir dos 4 anos. Sabe, Sandra, olhando para esse papel que hoje você exerce como uma mulher gaúcha, e eu sempre, nas minhas faixas, que a gente aprende da faixa de couro, eu escrevia sempre: a história não se faz de homens e mulheres que são aplaudidos em públicos, mas sim de homens e mulheres que às vezes até no anonimato vão deixando a sua marca. Sim. Então saiba que o seu trabalho vai ficar registrado aí na memória, no coração de muitas pessoas. E esse é um legado, é um lindo legado, porque legado é isso que a gente deixa. Quando nós tivermos mais passado do que futuro, a gente vai parar e vai pensar: o que eu fiz? Se pelo menos uma vida se tornou melhor pela minha presença, já valeu a pena ter vivido. Então imagina quantas vidas são impactadas através do movimento da cultura gaúcha. E quem é de outros estados, a gente sai do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai da gente. E eu conheço muitos primos meus que moram no Paraná, que moram no Mato Grosso, e tem muitos centros de tradições Brasil afora. Sim. Se a gente for fazer realmente um levantamento, nós vamos ver que até nos Estados Unidos tem pessoas que estão ainda cultuando a cultura gaúcha. Até tinha nesse final de semana agora lá em Cristalina, Goiás, uma junção dos melhores do estado junto com os outros estados, né? Daí a gente teve também alguns aqui da nossa região que tiveram classificação, do Rio Grande do Sul também. Claro, a gente teve uns probleminhas também lá, que uma mulher foi barrada, mas tudo coisas que as mulheres enfrentam, infelizmente, né? Ainda passamos por isso. Então, como a gente estava comentando, é um motivo a mais para a gente lutar mais ainda, né? Porque uma mulher ser barrada de laçar porque era mulher é muito triste, né? Hoje, nessa época. Então, a gente tem que continuar lutando mais, ainda, como tu diz, iluminando mais mulheres para a gente se juntar mais para lutar e vencer tudo isso, essas barreiras que a gente... Porque eu já passei por muitas também, por ser mulher, porque a gente tem que provar mais ainda nosso papel, porque por ser mulher. Nossa capacidade. Uhum. E assim, isso é histórico. Tem uma história de um homem que ele estava pescando no rio com o filho dele. E ali uma pessoa ficou observando os dois pescar. E aí esse senhor, ele jogava, esperava, de repente se vinha um peixe muito grande, ele jogava de volta para o rio.
E os peixes pequenos ele pegava e colocava no balde. A pessoa que estava assistindo aquilo não entendia, mas por que isso? Ficou observando, até que chegou um momento que ele se aproximou deste homem e perguntou: mas por que você pega os peixes grandes e joga de volta para o rio e os pequenos você fica? E aí que ele olhou para ele e falou: meu pai sempre fez assim. Quando eu ia pescar com meu pai fazia assim. E aí, depois ele foi entender, conversando com o pai, mas por que será que teu pai fazia isso? Ao conversar com o pai disse, não, fazia isso porque lá em casa a frigideira era pequena, então nós levávamos os peixinhos pequenos para fritar. Então, essa frigideira, essa nossa mentalidade, como que nós vamos expandir? E a influência que tem um pai para o filho, aquilo que o pai faz, o filho, ele acaba repetindo. O exemplo, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E aí até tem uma poesia que eu lembro, que era gaúcha por descendência, que diz assim: senhores, aqui me tem, sou prenda de CTG. Talvez eu não sei por que lhes cause essa surpresa, porém em poucas palavras explico toda a razão e todos compreenderão meu falar, tenho certeza. Pequenita vi um dia o meu pai vestir a bombacha. Como muitos também acham, eu achei graça também e ri do velho coitado, que depois de me prendar, convidou-me para prosear. E que prosa, lembro bem. Sério, mas sem rancor, com os olhos marejando, o meu pai foi me falando no seu linguajar campeiro. Quando um dia tu enfim perderdes este retorvo, deste viver deste povo que nunca saiu da cidade, vai ver o que representa esta cultura guria na nossa soberania de gaúcho brasileiro. E assim, mais ou menos, essa poesia fala, é o que eu lembro mais de 30 anos atrás, o quanto a gente leva dos nossos pais e dos nossos avós. A cultura gaúcha, mais do que nunca, ela traz isso. Sim. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nós valorizamos todas as culturas, nós valorizamos também a cultura nordestina. Em junho se faz muita festa de São João, sim, festa junina, dança quadrilha, e eu acho muito importante também que a gente continue valorizando, resgatando toda forma de cultura. O nosso país, o Brasil, é um país muito rico. E quando eu falo iluminar, cada um pode iluminar o mundo da sua forma. Iluminar mostrando como iluminar através da religião. Se não existe, qual é a melhor religião? É que te faz melhor. Assim como a cultura gaúcha, qual é a melhor cultura? É onde você se sente bem. Tem pessoas que vão gostar de ir, tem pessoas que vão querer fazer parte de um outro grupo de serviço, um outro clube de serviço, como nós tivemos aqui na semana passada, a Cris, que faz parte do Rotary, do Lions, né, que é um outro clube de serviço também. Cada um tem que sentir no seu coração aonde se sente bem. E assim, gostaria que você também comentasse um pouquinho como você sente que hoje essa função como coordenadora lhe ajuda a ser uma líder cada vez melhor também na sua própria empresa. Que relação tem aí a Sandra empresária e a Sandra coordenadora? Eu falando assim, eu lembrei porque a minha história começou com o exemplo da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela é muito religiosa, ela tem muita fé. E o meu trabalho começou dentro da igreja, né? Eu trabalho voluntário, meu marido sendo ministro, então a gente trabalhou ali dentro, os filhos fazendo, nós somos tios do CLJ, né, o grupo de jovens, né, os meus filhos, os dois fizeram o curso, então todo o trabalho ali dentro com jovens, fazendo rifa, trabalhando para levar coisas para o hospital, então tudo isso aí é tudo junto com eles, e esse trabalho começou lá dentro, né, no início lá, com a fé da minha mãe, né, que também vinha dos meus avós, porque a gente se criou muito na casa dos meus avós, né, paternos,
E eles sempre foram de trabalhar muito pela comunidade. Então, o que eles podiam fazer pela comunidade, faziam. E de lá veio a minha história, né? Então, você começou dentro de casa com o CTG, né? Também, né? E eu era mais forte, a parte religiosa. E a minha parte dentro do tradicionalismo começou mais tarde, né? Com os meus filhos. E foi ao contrário, né? Eles quiseram ir porque eu não tinha muito conhecimento dentro do tradicionalismo, né? Até porque a gente morava no interior, então não tinha muito envolvimento. Mas começou com eles. Eles foram e levaram vocês. Sim. E daí, então, esse amor começou por ver as crianças se desenvolverem lá dentro, né? O quanto a diferença das crianças lá dentro, dos pais lá emocionados vendo aquelas crianças, né? Porque tu pega uma criancinha lá, pequenininha, que não sabe nem pegar o microfone, daqui a pouco eles estão te dando aula, né? Então, tudo isso aí leva a gente a amar isso tudo, né? Então, é isso aí que levou a estar hoje aqui, porque trabalhando dentro do CTG, a gente trabalhou muito, valorizando cada um, o trabalho de cada um, não esquecendo de ninguém, porque o CTG é uma que precisa de muitas pessoas, né? Às vezes tem aqueles que aparecem só lá na frente, discursando e falando, mas não pode deixar de escutar aquele que está lá na cozinha trabalhando, fazendo, né, as coisas, aqueles coordenadores que trabalham com as crianças que às vezes estão lá, que ninguém sabe, né? Então, valorizando tudo isso, a gente foi criando um trabalho maior, né? E graças a Deus, acho que foi reconhecido, né? Porque começamos tendo um convite para ser vice-patrões, e dali depois o José foi patrão, depois eu fui vice-patroa, depois fui convidada para ser patroa, daí agora coordenadora, né? Então é um trabalho que começou de formiguinha, né? E é assim que se faz, né? A gente não adianta querer começar lá de cima, então tudo isso é um caminho a ser encaminhado, valorizado, andado, né, juntamente com todo mundo. Que legal. E aí mostra o seu papel de liderança. Pela sua fala a gente vê o quanto você valoriza o grupo. E o grande líder é esse que tem a habilidade de lidar com pessoas, de lidar com gente. Sozinha tu não faz nada. Porque sozinho você não faz nada. Há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, qual era o maior empresário, e aí chegaram ao presidente da General Motors. Quando foram fazer uma entrevista com ele, o entrevistador comentou: nossa, mas você deve entender muito de motores. E ele olhou bem e disse: olha, eu não entendo nada de motores, mas eu entendo de gente que entende de motores. Sim. Então, se você quer ser um grande líder na sua empresa, na sua família, numa instituição religiosa, numa instituição cultural, você precisa entender de gente. Sim. E aí, gostaria de fazer uma pergunta, puxando a brasa para o meu assado. Qual a importância da comunicação nesse seu trabalho como coordenador? Acho que começa por aí, como você falou, né? A valorização de cada pessoa. Porque, como a gente comentou, ninguém faz nada sozinho, né? Então, acho que o meu papel é ser conciliador ali junto com todo mundo, né? Porque sempre tem aquele que tem que ter a última palavra. Então, acaba às vezes sobrando pra gente, só que eu sempre, como eu falo para as pessoas, a gente tem que aprender a decidir junto, né? Porque tem coisas que tu tem que conversar. Tem problemas que você não pode... só porque a coordenadora vai mandar. Não, eu não mando nada. Né? Até aconteceu esses dias uma pessoa... não, você que vai ter... Não é assim. A gente vai conversar, a gente vai ver o que é possível fazer. Então, a gente vai decidir junto, porque na hora de fazer, eu não faço sozinha. Então, nós temos que decidir junto para o melhor de todos, né? Então, eu acho que esse é o papel do líder, é de tomar decisões juntos, porque depois sozinho você não faz nada. É você exercer, né, a sua autoridade sem ser autoritário. Sim. E através da comunicação, desse espaço que se dá para as pessoas falarem, a gente vai identificando isso.
Nossa, que lindo, Sandra. Olha, realmente vai ser um banho de cultura essa nossa entrevista. E eu estou muito feliz pela oportunidade de você ter aceito, assim, de pronto, o nosso convite. E como eu tenho comigo, que tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero vem a mim, mereço e atraio tudo que eu quero, agradeço ao universo por ser assim. Eu estava pensando em você e até eu ia buscar o seu contato, seu filho até nosso aluno, pensei, não, vou pedir para o Matheus, contato da mãe dele. E aí nós nos encontramos no evento do cooperativismo, no dia do cooperativismo. Sim. E ali, a partir dali, a gente já foi estreitando esses laços. Eu quero aproveitar também, Sandra, falando em laços, e quero lhe presentear hoje com o poder das conexões femininas. Mulheres que fazem acontecer, você é uma mulher que faz acontecer. E nós vamos fazer um evento na Cassis, aqui em Três Passos, no dia 2 de setembro, uma terça-feira à noite, que eu vou fazer o lançamento do livro. Muito e obrigada. aí Que honra receber esse presente. As mulheres que querem estar conosco aí vão ficar sabendo aí logo mais, ter mais detalhes. Eu quero dizer que todas as mulheres da região vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais deste livro, Poder das Conexões Femininas, e pensar sobre isso. Não quer dizer que, nós somos feministas. Não, eu não sou feminista. Eu sou uma mulher que eu valorizo o estar junto, o lado a lado. Né? Como você trouxe, meu esposo está ali me apoiando, ele veio aqui junto contigo, veio aqui com a Sandra, assim como o meu esposo. Essa semana que eu estive fazendo palestra todos os dias, ele estava lá comigo, ajudando, né, nos apoiando, porque sozinho, às vezes você pode até ir mais rápido, mas com alguém do teu lado você vai mais longe, com mais segurança. Então, gostaria que você deixasse a sua mensagem final para quem está assistindo esse nosso podcast. Eu sinto honrada de ter te conhecido, porque meu filho falava em ti, né? Mas a gente não se conhecia pessoalmente, né? Mas desde que a gente se conheceu, a gente tem eu sinto assim para mim que parece que a vida toda te conheço, né? Tu é uma pessoa muito iluminada mesmo, porque tu passa esse amor, esse carinho, para todas as pessoas. E hoje o mundo precisa disso. Precisa dessas pessoas como você, que transparece esse amor, esse carinho para todo mundo, essa alegria, porque o mundo está cheio já de coisas ruins, né? Precisamos de pessoas assim como você, que traz alegria para todo mundo, né? Então, eu te agradeço muito por esse momento e dizer que estarei sempre contigo para que você precisar, é só chamar, e estamos aí muito feliz por estar fazendo esse trabalho também, né, que está coordenando a região, porque amamos tudo aquilo que fizemos, né, e como tu disse, somos iluminadas por Deus, porque eu todo dia, toda manhã, a primeira coisa que eu faço é acordar e agradecer a Deus por tudo que a gente recebe a cada dia, pela saúde dos filhos, pela família e o trabalho da gente, né? Então, acho que é por isso que Deus dá tanta força para nós, né? Que somos vencedoras, né? Com certeza, já somos. Muito obrigada por tudo. Que alegria! Você acompanhou, então, esse podcast Ilumina Cast. Hoje eu tive o prazer de estar com a Sandra Germano. E também quero deixar aqui o meu abraço, meu querido amigo Jairo, que graças a ele que você está conseguindo aí assistir, porque ele, com a sua especialidade, sua competência, faz aí tudo funcionar direitinho. Meu abraço também à diretora da Rádio Alto Uruguai, a nossa querida Mara Sandri, que esse podcast é um sonho sonhado por muitas pessoas que está se tornando realidade. Porque sonhos sonhados a sós é apenas sonhos. Sonhos sonhados juntos torna-se realidade, já dizia o John Lennon. E assim, então, encerramos. Hoje nós mateamos aqui. Foi um podcast diferente no estilo gaúcho. E eu espero que você tenha aproveitado e esteja conosco. Acompanhe as nossas redes sociais. Quem ainda não nos segue, @Luciane Sippert. Siga também o @ do nosso amigo Jairo Rentz V8 e da nossa amiga Sandra.Germano. Siga, nos acompanhe que nós vamos juntos, brilhando e iluminando. Gratidão, muito obrigada.